Tarefas da vida é um tema muito bacana. Eu vejo muita beleza nessas tarefas. A gente vai falar aqui de questões muito essenciais da vida. Eu resolvi separar em 3 partes, em 3 vídeos, né, como se fossem 3 episódios, para falar de cada grande tarefa da vida. Vou estar falando a primeira, a segunda, a terceira, mas não é em ordem, não acontece em ordem. A vida é tudo junto, é uma zona, é tudo ao mesmo tempo. Então é um recurso aqui de separação, de compartimentação, um recurso meramente didático, tá? Para facilitar a reflexão, a digestão, a minha exposição, né? Mas a vida real é tudo isso misturado junto ao mesmo tempo. O que são tarefas da vida? São questões muito importantes que acompanham todo sujeito vivo durante todo o percurso de existência desse sujeito, né? Todos nós, se estamos vivos, estamos diante dessas questões e temos de nos haver com essas tarefas da vida. Ninguém escapa dessas tarefas de vida. Ninguém. Você pode viver essas tarefas com consciência, sem consciência, nas mais diversas roupagens, versões, nas mais diversas escalas de intensidade, não importa. O fato é que nenhum ser humano vivo escapa dessas tarefas de vida. Eu posso até fingir que não é comigo. Eu posso até fingir que, não quero saber disso, não quero saber desse papo, vida leva eu, ok, vai na sua aí, né? Mas você vai sentir que tua vida vai virar um disco riscado. É muito comum pessoas que entram na ilusão de que podem escapar dessas tarefas, você vê essas pessoas terem uma vida que parece um disco riscado. São pessoas que vivem enxugando gelo, né, fixadas, elas não saem do lugar, a vida passa por elas, mas não atravessa elas. Então, são pessoas que são mortos-vivos, né? São zumbis na vida. E isso costuma acontecer pela inconsciência, pela não elaboração, né? Por não fazer contato de uma forma consciente, com uma ação dirigida, com uma atenção em relação a essas tarefas. Agora, quando a gente intensifica a nossa consciência, faz algo com essas tarefas, com essas questões que nos atravessam, que a vida nos impõe de várias maneiras, quando a gente se coloca vivo diante da vida, aí sim é possível uma transformação. Aí sim, uma transformação e uma vida melhor, que não é promessa de paraíso, que isso não existe, mas a gente começa a lidar com as questões da vida de uma forma muito melhor, quando a gente se propõe a enfrentar essas tarefas da vida. Tudo que eu costumo falar em todos os meus vídeos, e sobretudo nesse, não tem nada de teórico. Tem gente até que me escreve pedindo dica de livros. Eu não tenho, né? Algumas vezes eu tenho dica de livros, mas assim, essas questões que eu trago aqui nos vídeos são muito vividas por mim. Eu falo sempre a partir de um lugar de experiência, então não é nada teórico, né? Ou eu vivi e me atravessou essas questões e eu elaboro ao longo dos anos e vivo tendo de me haver com essas experiências que eu tenho na minha clínica atendendo as pessoas ao longo de todos esses anos. Então assim, não tem nada de teórico, não é fast food, não são tarefas que cumpri, pronto, como num game, né?
Então eu cumpro, passo por uma segunda etapa. Não, não é assim que rola. São tarefas constantes que atravessam todo o nosso percurso existencial. Toda a vida, constantemente, eu vou ter de estar me havendo com essas tarefas. Tá? Então não é pilim-pim-pim, cumpri, pronto, tô livre. Não, você está ali diante delas a todo momento. Qual que é a primeira grande tarefa, que de novo não tem nada de primeiro, nem segundo, nem terceiro, por uma questão didática, que eu vou estar tratando como uma primeira grande tarefa. É a tarefa de me almar, de me deixar ser quem eu sou. A grande tarefa da vida, uma das grandes tarefas da vida, é me almar, é eu me deixar ser quem eu sou. Mas o que é eu? Quem sou este eu? O que significa eu sou? O eu, ele é uma trama, ele é uma costura feita de vários fios. Fios que vêm de vozes e questões que me antecedem. Os sonhos, os ideais, as crenças, os valores, as frustrações, as culpas, os ideais, as visões de mundo, as formas de pensar, sentir, agir e reagir de todos que me antecederam na minha família, todos os meus antepassados, e que foram transmitindo essas questões de geração em geração até chegar em mim. A gente não herda só gene dos nossos antepassados. Nós herdamos todas essas vozes, todas essas questões que foram atravessando todas as gerações anteriores até chegar em mim. O eu é feito dessas vozes e dessas questões. Somadas as vozes e questões do mundo no momento histórico em que eu nasço, naquela determinada cultura em que eu nasci. Toda moral e costumes daquela época, da época em que eu estou vivo e da cultura onde eu nasci. Toda a moral, os costumes, as listinhas, né, com as referências do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é mal, do que é normal, do que é anormal, do que é ser bem sucedido, do que é ser mal sucedido, ser fracassado. Todos esses parâmetros, todas essas vozes do mundo também fazem parte dessa trama chamada eu. Tem muita gente, então eu já nasço, o eu já nasce costurado, tramado por todos esses fios. E ao longo da vida, cada um de nós vai incrementando essa trama, vai também tramando. Eu posso viver a vida toda, aliás, a maioria faz isso. Infelizmente, a maioria faz isso. A maioria das pessoas vive uma vida tramada, sem consciência alguma desta trama, simplesmente no automático, reproduzindo todas essas vozes. As vozes dos antepassados, que a antecederam, as vozes do mundo. A pessoa, ela vive como num copy-paste, né? Num copia-cola, automaticamente, agindo e reagindo a partir dessas vozes que a compõem, sem consciência. Então é uma vida, toda uma vida vivida a partir do outro, um grande outro com O maiúsculo, que me compõe. Isso a maioria das pessoas vive assim.
Como também eu posso me conscientizar desses fios todos que me tramam e desconfiar, reconfiar, refiar, recosturar, recombinar, ressignificar esses fios, tramar e destramar esses fios, mudar os laços, mudar os nós, mudar as combinações de fios. Ou seja, eu também posso fazer algo com o que fizeram de mim. Fazer algo com o que fizeram de mim. Fazer algo com todas essas vozes que me tramam. Esta é uma outra forma de viver a vida, que não tem nada de automático. Tem é de consciente, de mais elaborado, e esta é a grande tarefa da vida. O que é que eu faço com o que fizeram de mim? O que é que eu faço com tudo que fizeram de mim? Isso significa me almar. Isso significa dar voz a mim no meio de todas essas vozes que me compõem. É encontrar minha própria voz no meio desse vozerio todo, dessa falação toda que me antecede, que já está posta no meu nascimento. Ser autor, me autorizar, né? Olha essa palavra que louca, né? Me autorizar a ser quem eu sou, ou seja, ser autor de quem eu sou. Ser autor da trama, da costura. Isso é se autorizar. É ser autor da própria vida. E não simplesmente alguém que replica, que reproduz o que já estava. E só reage a essa trama, né? Quem não viu, veja o meu vídeo Capim ao Vento, que fala exatamente disso. Afinal, sua vida é de quem? Você vive uma vida feita a partir das vozes dos outros que te antecedem? Ou você faz algo com essas vozes? Ou você se conscientiza delas e faz algo mais personalizado, né? Mais singularizado? Porque tem gente, se não você corre o risco, como a maioria, né, das pessoas, que é essa gente que vive, porque meu pai, puxa, meu pai sempre foi assim, minha mãe sempre foi assim, puta, minha família, né, então a minha família sempre fez assim, então eu fiz assim, porque na escola eu aprendi, porque na igreja eu aprendi, porque minha avó, porque não sei o quê, e você não pega, a pessoa não pega a vida pela própria mão, a vida dela é a vida do outro que a compõe. Para realizar essa grande tarefa de se almar, de ser quem você é, existem alguns movimentos que são essenciais, fundamentais, para se lidar com essa tarefa. Um movimento é o que eu chamo de tecelagem reversa, eu falo bastante dela, essa ideia da tecelagem reversa, esse movimento de tecelagem reversa, ele costura todo o vídeo da culpa e do perdão. Na verdade, para mim, é uma metodologia, né? Metodologia em grego é os passos que a gente dá para fazer algo. Isso é método, metodologia. Quais os passos que eu dou para fazer algo? Então, para mim, é uma metodologia de autoconhecimento, a tecelagem reversa. Que é você pegar uma questão sua, então você está diante de uma questão na vida, de uma escolha, qualquer que seja ela, de um desejo, qualquer que seja a questão. Você pega essa questão como um novelo, né, cheio de fios. E aí desembaraça, né? Então você tem lá uma colcha de retalho que você vai desnovelar, que você vai desfiar para entender que fios que compõem essa questão. Essa é a tecelagem reversa, né? Então eu vou desfiando
todos os fios para eu conhecer que fios que compõem esse desejo que eu estou desejando. Então, muitas vezes, não sou eu que desejo me casar com alguém ou fazer uma escolha profissional. Muitas vezes, é o outro em mim que está desejando. E eu comprei aquela voz bem baratinho, não questionei e estou no automático reproduzindo aquela voz, aquela questão, sem me dar conta, sem fazer algo com o que estão fazendo de mim. Muitas decisões que a gente toma na vida, muitas vezes não é a gente que está decidindo. São todas essas vozes decidindo em mim. Então, a tecelagem reversa é você pegar aquela questão e falar assim, pô, peraí, quem que está desejando isso aqui? Quem é que está escolhendo isso aqui? Quem é que está tendo medo de tomar essa decisão aqui em mim? Sou eu? É meu pai? É meu avô? É o mundo atual onde eu vivo? É a cultura onde eu estou inserido? É as questões do tempo histórico onde eu estou inserido? Né? Quem é que está desejando ou temendo desejar isso aqui diante de mim? Isso é a tecelagem reversa. Né? Até para eu pensar assim, bom, o que eu quero manter disso aí? Então, quem que acredita que sempre vai dar errado? Quem que acredita que eu não mereço? Ou quem é que tem em mim o medo de dar certo? De ser bem-sucedido? De conseguir as coisas, das coisas serem boas? Ou quem que em mim tem medo de fracassar? Né? E aí você saca, pô, eu quero continuar. Isso aí é coisa da família da minha mãe. Isso aí é coisa, vem lá da família da minha mãe. Família da minha mãe que era assim, né? Tinha medo de tudo, tinha medo de se arriscar e tal. Então, eu quero manter isso em mim, esse fio que me costura, que me antecede e me compõe. Eu quero manter isso. Eu quero manter esse fio vivo, costurando as minhas escolhas futuras, ou eu não? Ou não, eu quero recombinar, eu quero desfiá-lo, eu quero diluir esse fio, eu quero desmanchar, eu quero pintar de outra cor. Né? Então, vale a pena esse movimento para eu me amar, né? Me almar, né? Me deixar ser quem eu sou, me autorizar a ser autor da minha vida. A tecelagem reversa é um movimento muito importante. Um outro movimento importante para eu me almar, e aí eu vou entrar com uma metáfora que eu gosto muito, que é a metáfora dos porcos espinhos. Essa metáfora, ela é atribuída, essa imagem dos porcos espinhos, ela é atribuída a um filósofo alemão do século XIX chamado Schopenhauer. Uma figura muito interessante. Inclusive, quem curte o Leandro Carnal, por exemplo, que é um historiador brasileiro, né? Filósofo, historiador brasileiro, ele escreveu um livro chamado O Dilema do Porco-Espinho. E exatamente com base nessa metáfora dos porcos-espinhos do filósofo alemão Schopenhauer. Então, é atribuído a ele, tá? Não sei se vem dele ou de onde vem, pouco importa. Vamos pegar a metáfora, que é o que é interessante. Os porcos-espinhos, eles sentem frio. Então, eles se aproximam uns dos outros para se esquentar. Mas ao se aproximarem uns dos outros, eles se espetam, se furam, se ferem, muitas vezes se matam. Aí eles têm de se distanciar. Só que aí, distantes, eles sentem frio. Aí eles se aproximam de novo e aí se ferem, se maltratam, se matam, aí se distanciam. Então, os porcos-espinhos, é um dilema ser um porco-espinho. O porco-espinho, ele vive esse dilema da aproximação e do distanciamento. Qual que é a justa medida que eu devo ter diante das questões da minha vida que me atravessam, que me visitam, das pessoas que atravessam o meu caminho, que me visitam? Qual é a distância e a aproximação que eu tenho que ter disso tudo?
para eu não me confundir com as coisas, para eu não ser engolido pelas questões que atravessam o meu caminho, para eu não ser confundido, misturado com o outro que atravessa a minha vida. O outro me distrai muito, o outro distrai muito a gente da gente. É muito fácil viver a vida do outro, é muito fácil carregar a mala do outro, é muito fácil se meter nas questões que são do outro. Podem, e normalmente fazem eco comigo, mas então faça o movimento que eu sugiro lá na Sala dos Espelhos, nos vídeos da Sala dos Espelhos, que é entender diante de quem que eu tô, que encontro é esse que eu escolhi ter na minha vida, não gruda lá no outro, volta para você. Não fica lá vivendo as questões do outro como se fossem dele. Traga para você, veja o que desse outro tá falando a teu próprio respeito. Volta para casa, porque a nossa tendência é se perder no outro, é se perder nas questões que nos aparecem. A gente, diante de um problema, a gente é tomado pelo problema se a gente não toma cuidado, né? Então, saber qual que é a justa distância, a justa medida, né, de aproximação e distanciamento dos problemas, das questões. Vejam o vídeo também do Siris no balde, que fala muito disso. Quantas vezes a gente está no balde misturado com um bando de siri, e aí a gente vai, tenta sair do balde, né, e ter uma vida própria e viver as nossas questões, aí vem o outro e puxa a gente, né, imprimindo culpa. Você é egoísta, puxa, você não está sofrendo aqui sentado no banquinho se fudendo comigo, você não vai se afogar comigo, né? E aí os siris ficam ali naquele embaralho, confundidos, e ninguém avança, porque fica misturado com o outro ou com o problema, né? Então, o dilema do porco-espinho, né, o movimento do porco-espinho é saber se distanciar, se descolar um pouco das questões e do outro, para você poder se almar, para você poder encontrar a sua voz no meio daquele vozerio todo. Fique em você. Esse movimento do porco-espinho, resumindo, é fica em você. Quando você for para o outro, volta de novo para casa, senão você se perde no outro. E aí você vai viver uma vida que é mais do outro do que sua. Um outro movimento muito importante para a gente conseguir realizar essa tarefa da vida, que é se almar, que é se deixar ser quem você é o movimento de você sacar, conhecer bem esse juiz interno pentelíssimo que você tem dentro de você, eu, todo mundo tem um juiz interno super pentelho, ridiculamente pentelho, que a gente vai introjetando ao longo da vida, a partir dessas vozes, né, que ficam falando, você tem que ser isso, você não pode ser aquilo, você não pode fazer assim, você tem que pensar assim, né? Esse juiz a gente vai compondo e vai alimentando, que é um filho de uma mãe, né, que fica ditando as regras, que é uma loucura de idealização que a gente faz. É o famoso superego, né, o supereu, que o Freud chamou, que é um ideal de ser, um ideal de eu, perfeitinho, ridículo, fake, não existe, é plástico. O superego é uma idealização plástica da gente, né? É um ideal de eu que pode tudo, que sabe tudo, que controla tudo, que dá conta de tudo, que é o fodão da galáxia. Esse é o supereu, né? Esse é o ideal de eu. E a léguas de distância tem o real, o eu real, né? Que é precário, que é limitado, que pode um monte de coisa, mas não pode uma série de outras, que não dá conta de tudo, que não controla tudo, que não sabe tudo, né? É um eu real.
Então, saber, perceber, né? Na verdade, perceber, conhecer esse ideal que eu faço de mim, perceber o real de mim e lidar com essa parada aí. É muito importante para se almar. Esse movimento, né, de lidar com o ideal e o real é o que eu chamo de se humanizar. Essa é a tarefa de se humanizar, né? Ser humano, se humanizar, ser humilde, todas essas palavrinhas vêm da mesma raiz do latim humus. Todos têm essa mesma raiz. Homem, humano, humanizar, humildade, todos se compõem, são compostos por essa raiz humus. Humus em latim significa natureza. A natureza de que sou feito. Todo mundo, todo ser humano é feito de luz e sombra. Tudo na natureza é luz e sombra. Então, nós humanos, a gente pode um monte de coisa, mas a gente também não pode, ao mesmo tempo a gente não pode uma série de outras. A gente é bom e competente em uma série de coisas e incompetente e capenga em um monte de outras. A gente controla algumas coisas e não controla porra nenhuma ao mesmo tempo, né? Ser humilde, ser humano, é se dar conta disso. É se dar conta, acolher essa humanidade. Acolher que tem um pentelho dentro da gente, que fica pirando, querendo ser perfeito, querendo ser plástico, né, de plástico, fake, e um outro que quer acontecer, que é real, que tem limites, né? Então, se humanizar faz parte dessa tarefa de eu me almar, porque só assim eu vou poder me segurar. Veja o vídeo Insegurança, né? Quando eu fico insegura é porque eu não estou me segurando, ou porque eu estou querendo ser algo que eu não sou, e aí eu não vou me segurar, ou porque eu preciso me preparar mais para poder me segurar naquilo que eu estou idealizando, né? Então, a humildade, o se humanizar, é o que traz a segurança para eu poder bancar quem eu sou. Então, esse é um movimento muito importante na grande tarefa de eu me almar. Então, eu perceber os fios constantemente, de novo, não é prato feito, uma vez que eu fiz, acabou. Não, é constantemente eu perceber todos esses fios, ou o máximo de fios que me compõem, que me antecedem, que me compõem pelo momento histórico e a cultura onde eu nasço, eu ajustar a distância e a aproximação em relação ao outro que tende a me distrair de mim, as questões que tendem a me engolir se eu não tomar cuidado. Então, sempre procurar fazer o distanciamento do porco-espinho para eu não me suicidar nas questões, para eu não me afogar nas questões que me visitam durante a vida. Isso também é um movimento constante e constantemente me humanizando para eu poder me segurar na grande tarefa que é eu ser quem eu sou, eu me deixar ser quem eu sou, eu me almar. Em constante transformação, tá? Em constante transformação. Outra palavrinha muito louca, né? Transformação. Trans é ir além de uma forma atual através da ação. Transforma ação. Através da ação, eu consigo ir além da forma atual. Para fazer isso, eu preciso de todos esses movimentos que eu compartilhei aí com vocês, para eu poder me almar e em constante transformação, me deixar ser quem eu sou em constante transformação. Bom, em breve vou lançar a segunda parte desse tema, tarefas da vida. A próxima grande tarefa, que acontece de novo junto, né? Não é nada separadinho, mas a próxima etapa aí, o próximo vídeo, vai ser sobre a grande tarefa de eu me temperar. O tempero, né?
Alguns falam em equilíbrio, essa é uma palavra que eu não curto muito, equilíbrio, vou contar para vocês no vídeo porque eu gosto mais da ideia do tempero e essa é uma grande tarefa também de vida, ao lado do me deixar ser quem eu sou, me amar, me temperar. Não perca o próximo vídeo, em breve vai estar no ar. Até lá, vá digerindo, pense, reflita sobre tudo isso que eu compartilhei aqui, faça suas perguntas, seus comentários, privadamente pelo meu e-mail que está aí no canal do YouTube disponível para você entrar em contato comigo, seja no mural aí de comentários. Se você curtiu, manifeste a sua curtida, se inscreva no canal. Toda vez que eu lançar um vídeo, você vai ser avisado pelo YouTube, tem vídeo novo lá da Patrícia, aí você não perde, vai assistindo aí no seu tempo, compartilhe com quem você achar que pode se beneficiar desses temas aí que eu trago para vocês. Muito obrigada pela companhia, até a parte 2, até o próximo.